Muitos companheiros na terra se declaram indignos de trabalhar na seara do bem, alegando que não merecem a confiança do Senhor, quando a lógica patenteia outra coisa. Se o Senhor não te observasse o devotamento afetivo, não te entregaria a formação da família, em cuja intimidade criaturas diversas te aguardam carinho e cooperação. Se não te apreciasse o espírito de responsabilidade, não te permitiria desenvolver tarefas de inteligência, através das quais influencias grande número de pessoas. Se não acreditasse em tua nobreza de sentimentos, não te induziria a sublimar princípios e atitudes na realização das boas obras, com as quais aprendes a estender-lhe no mundo o reino de amor. Se não te reconhecesse o senso de escolha, não te levaria a examinar teorias do bem e do mal, para que abraces livremente o próprio caminho. Se não te aceitasse o discernimento, não te facultaria a obtenção deste ou daquele título de competência, com o qual consegues aliviar, melhorar, instruir ou elevar a vida dos semelhantes. Se o Senhor não confiasse em ti, não te emprestaria o filho que educas, a afeição que abençoas, o solo que cultivas, a moeda que dás. Não cai uma folha de árvore sem que o Pai o queira, ensinou-nos Jesus. Toda possibilidade da criatura na edificação do bem é concessão do Criador. O crédito vem do Pai Supremo, a aplicação, com as responsabilidades consequentes, diz respeito a nós. Sempre que te refiras aos problemas da fé, não te fixes unicamente na fé que depositas em Deus. Recorda que Deus igualmente confia em ti. Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a hoje o nosso 100º culto do Evangelho no Lar. Para nós, grande satisfação estar aqui novamente mais uma semana. Espero que todos estejam bem. Espero que todo mundo esteja aí em paz, com saúde, com serenidade, com cobertor em volta, porque está frio. E aí, como é que vocês estão? Tudo em paz? Espero que todo mundo esteja me ouvindo claramente. Espero que esse programa não trave hoje, para nos presentear aqui. E eu venho aqui dar as boas-vindas para vocês, dizendo que hoje é um dia especial, porque estamos comemorando aqui o 100º culto do Evangelho no Lar, e também é o aniversário de uma pessoa que eu trouxe aqui uma musiquinha. Vocês podem soltar rojão aí, tá? Escuta, ó. Vamos ver se vocês estão escutando aí, ó. Fazendo 22 anos de idade hoje. Eu até tomar minha água aqui, ó, que ela foi nervosa, já não esperava por ela. Parabéns! Parabéns pra você! Parabéns pra Estela hoje. Uma data especial. A gente fica renovando tantos votos que tá aqui nesse mundo, né? Então eu quero parabenizar a Estela pela paciência que ela tem, pela alegria de viver, pela força, pelo trabalho, pelo espírito, pela mãe dedicada, pela filha, pela esposa.
beijo grande para Estela. Espero que vocês possam ir. Quem quiser dar um alô para ela depois, manda um comentáriozinho aí ou na postagem. Você fez uma postagem no seu perfil? Você pode aproveitar a postagem dela lá e comemorar junto com ela. Parabéns, Estela. De paz e amor, porque é o que a gente precisa mesmo. E eu sou muito feliz de estar chegando aqui hoje. Vou fazer 39 anos, né? Eu acho que eu já estou anunciando isso faz um tempo. E o Oceano vai tirar esse trem aí que a gente está ouvindo no fundo. E quem quiser jogar brigadeiro aí pela janelinha aqui, pode jogar, viu? Brigadeiro não, né? Brigadeiro eu dou para as meninas. A gente está numa fase meio light da vida, 39 anos, olha para trás e vê o que a gente fez. E olhando para trás, para pensar assim, o que é o presente que eu estou vivendo hoje? Presente no sentido da vida mesmo. Eu vejo que se eu tenho alguma coisa de bom nessa caminhada, nesse momento, na minha bagagem agora, é devido a conhecer esse evangelho. E inclusive esse de terça-feira que a gente está fazendo, a gente deve muito a continuação dele a vocês que estão conosco, porque eu e o Oceano a gente fazia juntos em casa, como eu sempre falei, mas de repente a disciplina de estudar, de buscar uma melhor maneira de interpretar, isso daí a gente recebe a ajuda até mesmo dos benfeitores de vocês. Então faz com que a gente entenda melhor para poder passar para frente melhor, e isso faz com que grave melhor em nosso coração. E quando a gente tem o evangelho gravado no coração, as pedras continuam ali na estrada, mas a gente sabe às vezes desviar, pular, ignorar. Eu agradeço muito a presença de vocês na minha vida. Agradeço a Deus por poder chegar aqui com 39 e eu quero multiplicar, acho que não. 3 vezes mais 39, não, mas o dobro e meio. 2 vezes e meia. 2 vezes e meia é um sonho. Muito obrigada, gente. Tá? O Gil já tá perguntando, vai ser o churrasco. Joana, não é churrasco, não. Vai ter um churrasco de abobrinha. Vai ter um churrasco de abobrinha assado, porque a Estela não come carne, então vai ser difícil ter um churrasco. Vai ser um churrasco vegetariano, né? Pão de alho. Pão de alho com abobrinha. Como que é aquele queijo coalho lá? Queijo coalho, bom, hein? Queijo coalho, muito bom. Vai ser, gente, o churrasco vai ser lá na casa do Gilson, viu? Gilson Passarini. Vocês podem cobrar ele aí, vai ser lá na casa dele hoje à noite. É tudo de graça, viu? Vai só chegar e comer à vontade, viu? Ei, Gilson. Vamos então à prece inicial. Daqui a pouquinho a gente volta com o evangelho. Vamos lá. Bom dia para quem está chegando agora, nesse exato momento. Estamos nos preparando para a prece, ficando da melhor maneira que a gente puder aí na nossa casa, onde a gente estiver escutando esse áudio. Estamos todos em conexão nesse momento com o nosso Mestre Jesus. Bem-vindo, Mestre, sempre na casa do meu ser. Bem-vindo em minha alma, que tenta sempre dar as mãos às suas. Bem-vindo ao meu coração. A sua chegada traz aconchego, traz paz. Às vezes eu posso estar vivendo algum momento tumultuado da minha existência, mas quando eu penso em sua presença perto de mim, tudo fica mais leve. Obrigado, Mestre Jesus, Mestre amado, amigo. Quanto mais eu sinto que eu posso chegar perto de sua luz, mais isso me conforta, mais isso me fortalece. Que possamos cada vez mais sentir e ser uma união fraterna de irmãos que buscam essa luz. Obrigado ao nosso Pai pela oportunidade desse entendimento que a gente tem hoje de estar buscando conhecimentos da alma. Obrigado à espiritualidade amiga que está sempre presente quando eu procuro uma conversa melhor no meu dia a dia. Obrigado às pessoas encarnadas que estão ao meu lado, que às vezes eu perco a paciência, às vezes eu não compreendo, mas eu sei que cada pessoa ao meu lado é um tijolinho para minha própria edificação.
Muito obrigada ao meu anjo da guarda, ao anjo da guarda de todos que permanecem fortes e firmes nessa corrente de amor, que me inspira e inspira o Oceaner também. Ajudar às vezes com uma palavra que a gente nem tinha pensado, mas que vai servir diretamente no coração de um irmão aflito ou desejoso de melhora. Muito obrigado. O dia hoje é de agradecimento, como todos os outros dias que decorrem, que às vezes não são dias muito felizes, muito alegres, mas são dias de existência. Que essa existência possa fazer valer a pena o meu crescimento e o crescimento de todos os irmãos aqui presentes. Muito obrigada. E que assim seja. Hoje a gente trouxe um livro, esse aqui é até pesadinho, ó. Gente, vocês sabiam que mais de 70% das obras de Chico foram escritas em modelo de poesia, poemas, trovinhas? O senhor Reinaldo, que não acordou ainda, que gosta disso aqui, ó. Eu não sei se ele comprou essa. Esse é o Reinaldo. Bom, gente, e quando tem alguns estudos que o pessoal está trazendo para nós aí de pesquisa, que vale a pena ver, que para você se livrar do Alzheimer, como o pessoal dizia muito, você tem que ler, você tem que estudar, que se a pessoa não ler vai ter Alzheimer. O pessoal PhD aí tem Alzheimer. Então você fala, como é que tem Alzheimer uma pessoa que tem tantos títulos, né? Porque para ser PhD tem que ter mais de 4 no mínimo. Então eles descobriram que são excessos de sujeiras, de preocupações que a gente tem, são lixos que causam eu estou explicando de maneira bem grossa, né? Que causam a morte de alguns elementos que a gente precisa para continuar pensando normal até o fim da vida. E a poesia faz com que ajude essas ligações se manterem vivas. Olha que bacana. E hoje a gente vai ler desse livro Alta de Souza, A Gentil Mensageira do Amor, psicografia de Francisco Cândido Xavier, nosso amado Chico. Nós vamos ler no capítulo Escuta. Vamos lá. Não menosprezes quem te bate a porta. Contempla a segurança de teu ninho e repara lá fora o torvelino da miséria que punge e desconforta. Fome, frio, viuvez, pranto e escarninho. Não respondas dizendo, que me importa? Traze a dor da esperança quase morta, um caldo, um pão e um gesto de carinho. As mensagens delas são sempre voltadas a, vamos lá, gente, vamos fazer, vamos amar. E hoje, então, dando sequência ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso objetivo principal desse estudo aqui sendo apresentado pelo Facebook, estamos estudando na sequência, desde o primeiro capítulo, hoje com a grande satisfação de estar realizando o 100º culto do Evangelho no Lar, agradecendo a presença de vocês, o estímulo, a alegria, a amizade que fizemos ao longo desse tempo. Já se vão aí quase 2 anos. O mês que vem, agora em setembro, completaremos 2 anos desse estudo. E se não fosse o estímulo de vocês, a presença, se a gente começasse a observar que o pessoal está debandando, ou que não tem ninguém gostando, não está legal, a gente teria parado de fazer aqui na rede, né? E continuaríamos fazendo aqui em casa. Mas com a presença e com a alegria e com o estímulo de vocês, nós estamos aqui agradecidos e motivados a cada dia a realizar com mais empenho, buscando informações que sejam relevantes, buscando a compreensão do Evangelho de uma forma clara e fazer uma tradução, vamos dizer assim, fazer uma facilitação, realizar um processo de compreensão mais clara de toda a mensagem deixada pela espiritualidade que trabalha amando de Jesus Cristo. Então hoje estamos aqui seguindo o capítulo 13. O capítulo tem como título que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E estudaremos então, iniciando hoje, o item A Beneficência, que começa no item 11, quando Adolfo, bispo de Alger, ditou essa mensagem lá em Bordeaux, na França, no ano de 1861.
Vamos lá então para o néctar da vida, o Evangelho, a verdade que nos liberta, como disse Jesus: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Agradeço muito a presença de cada um aqui que está comentando, deixando seu like, dando seu alôzinho aqui. A Estela foi ali socorrer a Livinha, porque dia de aniversário também é dia de trabalho, né? Não vai, a Lívia não para. Daqui a pouquinho a Estela está de volta aqui para comentar para nós. A beneficência, item 11, capítulo 13. Adolfo, bispo de Alger, Bordeaux, 1861. A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os gozos mais puros e mais doces, as alegrias do coração, que não são perturbadoras, nem pelos remorsos, nem pela indiferença. Ó, pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e de agradável a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz que se olhe aos outros com o mesmo olhar voltado para si mesmo e que se desvista com alegria para vestir a um irmão. Pudesseis, meus amigos, ter apenas a doce preocupação de fazer os outros felizes. Quais as festas mundanas que se podem comparar a essas festas jubilosas, quando, representantes da divindade, levais alegria a essas pobres famílias que da vida só conhecem as vicissitudes e as amarguras? Quando vedes esses rostos macilentos brilharem subitamente de esperança, porque desprovidos de pão, esses infelizes e seus filhos, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam estas palavras que, como finos punhais, penetravam o coração materno: tenho fome. Ó, compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria onde, momentos antes, só havia desespero. Compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ao socorro das misérias ocultas, sobretudo, que são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e lembrai-vos dessas palavras do Salvador: quando vestirdes a um destes pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Caridade, palavra sublime, que resume todas as virtudes. És tu que deves conduzir os povos à felicidade. Ao praticar-se, eles estarão semeando infinitas alegrias para o próprio futuro, e durante o seu exílio na terra, serás para eles a consolação, o antegozo das alegrias que mais tarde desfrutarão, quando todos reunidos se abraçarem no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que gozei na terra. Possam os meus irmãos encarnados crer na voz do amigo que lhes fala e lhes diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Ó, quando estiveres a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo, e vereis quantas misérias a aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos sem uma só mão amiga para os socorrer e fechar-lhes os olhos na hora da morte. Quanto bem a fazer! Ó, não reclamai, antes agradecei a Deus e prodigalizai as mancheias, e prodigalizai a mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, a todos que, deserdados bens deste mundo, definham no sofrimento e na solidão. Colhereis nesse mundo alegrias bem suaves e mais tarde, somente Deus o sabe. Muito bom, né, gente? Eu vou começar comentando então.
fazer uma inversão aqui enquanto a Estela não chega. Daqui a pouquinho ela dá continuidade aqui. Vocês observem que a leitura da Estela, do livro aqui do Chico, vou mostrar de novo para vocês. Quem quiser comprar, tem na livraria do Calçadão, da nossa querida Cris, a livraria da USE, ali no Calçadão, de frente ali o Praça Shopping ali, que fica ali de frente à Praça Rui Barbosa. É só chegar lá na Cris e falar assim: Cris, você André falou para vir comprar um livro aqui do Chico, Alta de Souza, que escreve brilhantemente através das mãos do Chico. Essa mensagem que a Estela leu aqui mesmo foi psicografada em 1955 na Casa de Jesus, em Matozinhos, Minas Gerais. Vou ler novamente aqui, que ela complementa o evangelho aqui de hoje, que é a beneficência. Não menosprezes quem bate à porta, contempla a segurança de teu ninho e repara lá fora o torvelinho da miséria que punge e desconforta. Fome, frio, viuvez, pranto e escarninho. Não respondas dizendo: que me importa? Traze a dor da esperança quase morta, um caldo, um pão, um gesto de carinho. Aqui a Alta de Souza é clara em dizer para nós que nós, diante das dificuldades dos outros, podemos aumentar um pouquinho a fé das pessoas, diminuir o infortúnio delas, fazer com que a desesperança deixe de continuar fazendo morada no coração de gente que passa por dificuldades que nós não podemos nem imaginar. Quando eu fui estudar esse tema ontem, eu estudei e tal, a gente deu uma lida, a gente reflete, alguma história para contar. E aí nós tivemos a felicidade de ontem à noite receber o Carlos Bacelli no Ailuz para a palestra inaugural da semana de comemoração dos 40 anos do Ailuz, que hoje continua com a palestra do professor Rodrigues, hoje 8 horas da noite, fica o convite para todos vocês. E o Bacelli veio contar algumas histórias do Chico, que ele convivia com o Chico lá por mais de 30 anos, junto com o Chico lá em Uberaba. Contou algumas histórias para nós, então quem estava lá ontem pessoalmente vai se recordar dessas mensagens, dessas historinhas que eu vou contar para vocês aqui. Ele conta que um dia, caminhando depois de um trabalho realizado na Uberaba, junto de um centro que ele tinha acabado de fundar, ele e o Valdo Vieira, lá em Uberaba, eles estavam voltando para casa e já era madrugada, já era 3 horas da manhã, totalmente escuro. Você imagina naquela época, no início da década de 60, ali em Uberaba, as ruas não tinham asfalto, eram todas ruas de terra. E aí os dois, era 3 horas da manhã, eles iam passar na casa de uma pessoa lá para tomar um café antes de ir embora. E aí, passando no meio daquele matagal, pularam na frente dos dois, assim, 2 indivíduos se apresentando como assaltantes. E aí, os dois pararam na frente do Valdo e do Chico, e como estava muito escuro, eles não conseguiram nem identificar quem era. E aí falaram: é um assalto. E o Chico parou assim, o Valdo Vieira pararam, ficaram ali, congelaram, né, diante dos bandidos ali. E naquela região, que ainda era praticamente zona rural, passavam também aqueles caminhões que carregavam leite, aqueles caminhões leiteiros na madrugada, sabe? O pessoal já tinha feito a ordenha das vacas ali da região. E tinha um caminhão desse que estava passando no momento, mas ele estava um pouco distante e vindo em direção assim das costas do Chico, aliás, das costas do assaltante. E aí o farol desse caminhão, no momento em que ele subia e descia aquelas ruas, no momento em que ele deu uma subida assim, o farol iluminou bem o rosto do Chico Xavier. E os ladrões viram que era o Chico, já conheciam ele já. E aí esse ladrão, talvez era o líder ali dos dois, né? Falou assim: para tudo. Esse homem nós não podemos assaltar não, é o Chico Xavier. Esse homem aí mata a fome da minha família. E depois que o farol do carro de leite baixou assim, ficou tudo escuro de novo. E depois de ouvir essa frase, os ladrões saíram correndo, foram embora e não assaltaram o Chico.
Vocês observem que interessante, né? Essas sutilezas da vida que vem nos dizer muito, né, a respeito dos benefícios de nós sermos beneficentes. O Chico, através da sua obra, através do seu trabalho, não só de evangelização, porque nós precisamos alimentar o espírito, mas também o corpo físico precisa de alimento, senão ele não para em pé, né? O Chico foi livre, ficou liberto de um assalto por conta de ser um beneficiador das pessoas. Olha que interessante, ele alimentava a família daquele assaltante. Para aí, que esse cara não podemos assaltar não. Esse é o Chico Xavier, ele alimenta a minha família. Vocês já pensaram num negócio desse? Quando a gente vê aqui o bispo de Alger, Adolfo, dando início a esse item, que é a beneficência, que semana que vem nós vamos continuar através de São Vicente de Paulo, nós vamos continuar falando da beneficência. Aqui no Evangelho, o Adolfo fala que a beneficência vos dará neste mundo os gozos mais puros e mais doces. Você pode pensar assim, para você que talvez nunca fez nada de beneficente, nunca buscou visitar um bairro pobre ou alguém com dificuldade material, alguém doente, acamado. Você pode pensar assim, você está brincando comigo, que eu vou ficar visitando gente pobre aí, isso vai me dar os gozos mais puros e mais doces da minha vida? Olha, eu só posso te dizer o seguinte, faz o teste. Vai um dia visitar um local que você sabe que as pessoas estão com dificuldades, como diz aqui a Alta de Souza, aqui no livro. É uma viúva que às vezes o marido faleceu, deixou seus filhinhos para serem cuidados. É alguém triste, desesperançoso, é alguém que não tem um pão para comer. Faz o teste. Vai um dia numa casa espírita, geralmente os centros espíritas têm trabalhos voluntários que realizam esse tipo de prática, né, de ir até os bairros carentes. Faz um teste, vai, se embrenha junto com esse pessoal aí e faz um teste para você ver quanto que a tua vida é abençoada. Porque a doutrina espírita tem essas sutilezas. A gente pensa que as recomendações são sempre assim, mas eu tenho que ser espírita, eu tenho que ficar beneficiando os outros. Eu não quero, eu estou querendo me beneficiar. Eu estou mal, sabe? Eu preciso me curar, eu estou com dificuldade, eu não posso ficar ajudando ninguém. Aí que está o detalhe. Por isso que é bom a gente estar aqui falando sobre isso. Porque quando você esquece um pouquinho de você, não é para você esquecer totalmente, não. Você não vai ficar 24 horas por dia realizando beneficência. Mas quando você se desprende um pouquinho daquela centralização que você faz em torno somente de você, e você se desprende um pouco e vai descobrir, vai olhar para baixo, como está aqui no Evangelho. Quando você para de olhar para cima e só enxergar quem está melhor que você e passa a olhar para baixo e descobrir que a maioria está com muito mais dificuldade que você começa indiretamente a desenvolver uma certa gratidão pela vida que você tem. Esse negócio de caridade, esse espírito só fica falando de caridade. Vocês não falam de outra coisa, não? A resposta é, nós vamos falar de outra coisa quando o pessoal estiver já realizando a caridade. Quando o pessoal tiver já entendido o porquê da caridade. Como disse Allan Kardec, fora da caridade não há salvação. E a gente pensa assim, mas se eu for caridoso, eu vou estar servindo as pessoas, eu preciso me servir, que eu estou mal. Você não está vendo que eu estou mal? De vez em quando chega o pessoal no Ailuz com esse discurso. Eu não estou em condição de ajudar ninguém. Realmente, tem casos que a pessoa está tão mal que ela não pode sair por aí ajudando, porque ela está totalmente desequilibrada, ela precisa de socorro. Mas logo que ela melhorar um pouquinho só, ela já passa a estar habilitada aí em busca de diminuição dos infortúnios, das dores daqueles que estão em nosso redor e intimamente ligados. Porque se nós somos energia, se nós somos mentes que exalam uma atmosfera em torno de nós mesmos, nós estamos em constante contato, em constante infiltração uns dos outros. Ou seja, esse teu vizinho que mora aí do lado da tua casa, que está com alguma dificuldade aí, por exemplo, um atrito familiar, ele está brigando muito com a esposa e vice-versa, ou tem um pessoal aí que está meio descambando aí para delinquência,
para o tráfico de drogas ou para o uso de drogas, esse pessoal, você queira ou não, eles estão interferindo na sua vida. E você está interferindo na vida deles também, mentalmente, porque vocês estão aí muito próximos, estão ligados por energias. E quando você se dispõe a usar o teu conhecimento e até os teus bens, as tuas posses materiais, para auxiliar com uma palavra, como diz Alta de Souza aqui, com um estímulo, com um tipo de beneficência realizada através da tua conduta, do que você tem como conhecimento em relação à vida, você realiza a chamada beneficência, que é beneficiar. Ah, mas o indivíduo lá ele tem muito dinheiro, ele não precisa da minha beneficência. Então, às vezes ele só tem dinheiro, às vezes o indivíduo é tão pobre que ele só tem dinheiro. Ele nunca teve, às vezes, uma palavra amiga, nunca ninguém levou para ele o evangelho, e não necessariamente levar uma religião para ele. Você não precisa impor a tua fé, ou se dizer assim, eu estou aqui porque eu quero dizer para você que eu sou espírita e você tem que ser espírita também e tal. Não faz isso não. Tem gente que não está preparado para ouvir algo sobre religião, sobre religiões. Se você é católico, se você é protestante, mas a pessoa não quer ouvir o que está escrito na Bíblia, o que está escrito no evangelho. A pessoa só quer uma palavra amiga, ela quer um abraço, ela quer um carinho, ela quer uma palavra de estímulo. E aí você vai estar realizando a beneficência que a pessoa precisa, porque dinheiro ela já tem, não está faltando, não tem nenhuma conta dela atrasada de luz, de água. Às vezes não está faltando comida na geladeira dela, mas está faltando um abraço, está faltando ali uma compreensão. E isso eu falo para vocês, que é algo que eu estou tentando fazer também, porque dá a impressão que eu estou aqui ensinando a vocês e algo que eu já faço, né, habitualmente, que eu sou muito bonzinho. E eu também estou na mesma luta que cada um de vocês aí, porque eu também não estou conseguindo fazer isso tão bem como eu poderia e como eu tenho conhecimento que eu devo fazer. Outra historinha do Chico, que o Bacelli contou ontem, foi em relação à mediunidade dele, que na doutrina espírita, vastamente é orientado a quem é médium para que trabalhe no bem, para que realize a chamada caridade, que vá visitar as periferias, que vá em busca dos desafortunados da vida, como diz aqui o Evangelho. E todo mundo tem aquela pergunta, mas escuta, por que para ser médium, por que o indivíduo, para poder exercer a sua mediunidade, seja de psicografia, seja de incorporação, seja de qualquer tipo de atitude mediúnica, por que o indivíduo médium tem que realizar essa chamada beneficência material? E aí o Chico mesmo respondeu, e quem contou essa história ontem, quem estava no Ailuz ontem vai se lembrar dessa história, que diz que o Chico respondeu o seguinte: olha, meu filho, quando nós vamos até a favela ou nos bairros mais carentes, tem muita cidade que não tem mais favela, né? Aqui em Rio Preto mesmo tem uma favela ali, mas parece que já desmancharam a prefeitura. Eu acho que tem uma favela só aqui em Rio Preto, mas teve época que teve várias, já teve 5, 10 favelas diferentes. Na tua cidade aí talvez não tenha nenhuma favela, sabe? Aqueles barracos de madeira, às vezes não tem isso, mas tem os bairros carentes, de pessoas que moram em casinhas praticamente caindo aos pedaços, né? E aí, quando você então vai, isso é o Chico falando, quando você vai até esse bairro e você procura levar algo, porque você não vai lá e vai ficar só olhando para a cara do povo e não vai falar nada ou não vai levar nada, né? Então você sempre às vezes leva um pãozinho com mortadela, leva ali um saquinho de arroz, leva algumas verduras e leva uma palavra amiga, vai ali dar um abraço no pessoal. Dá só um bom dia, ó, bom dia, vim aqui trazer para você aqui esse alface aqui. Eu colhi ali na minha horta ali, vim trazer para você esse pé de alface. Já tá levando alguma coisa, você tá levando ali um carinho, né, uma amizade, né? Tá levando ali uma verdura ali, E aí então, nesse momento que você se preocupa, que você se dedica a diminuir o sofrimento daquele pessoal, e se você puder fazer isso em grupo, então é muito melhor. Se você puder reunir alguns amigos aí e prestar essa beneficência, aquelas pessoas a quem você está assistindo, cada uma delas
tem o seu benfeitor, tem o seu acompanhante espiritual altamente luminoso, seu chamado anjo de guarda, ou guia espiritual, ou benfeitor espiritual, ou anjo da guarda, como queiram, ou seu acompanhante espiritual. Todo mundo tem. Você que está aí me ouvindo tem, eu tenho, a Estela tem um dela, cada um tem o seu. Então você vai até esse local, esse benfeitor passa a te olhar e te admirar, e querer zelar por você. Porque ele pensa assim, vou me colocar aqui como um indivíduo que eventualmente beneficia alguém. Eu chego lá, por exemplo, no bairro carente, e aí eu vou beneficiar então uma família, por exemplo. Eu vou levar lá um saco de arroz, de feijão, algumas frutas ali para as crianças, algumas bolachas para as crianças e tal. O benfeitor de cada uma daquelas pessoas, que as crianças também têm os seus benfeitores, eles passam a me olhar e falam: olha, rapaz, esse cara é diferente, hein? Como é que é o nome dele mesmo? Oceander? Legal. Vamos acompanhar ele também de vez em quando. E aí, no momento em que você eventualmente seria então atacado espiritualmente, e o Chico Xavier, como disse ali o Bacelli, era um cara muito atacado, muito perseguido pelos malfeitores, nós precisamos de proteção, nós precisamos de alguém que nos auxilie, para que a gente não sofra tantas influenciações negativas. E para poder conquistar essa parede, vamos dizer assim, essa parede espiritual, essa blindagem espiritual, nós precisamos merecer isso. Então, no momento de um ataque à tua paz de espírito, o indivíduo vem ali querendo te pegar, ele encontra uma barreira, porque vem o benfeitor às vezes daquela pessoa que você está indo lá levar um alimento, e chega no indivíduo e fala: peraí, não mexe com esse cara aqui não, ele tá, você não gosta dele aí, eu entendo, mas deixa ele quieto, tá? Ele vai ali no bairro ali, ele ajuda o pessoal aqui que eu estou acompanhando. Então olha que interessante, que notícia primorosa essa. Você adquire uma blindagem espiritual quando você é beneficiador das pessoas, quando você é um bom conselheiro, quando você utiliza da sua inteligência, das suas faculdades morais, para poder ajudar as pessoas, compreendendo o tamanho de cada uma delas. Quando você diminui a aflição de alguém que chega se dizendo aflito porque o relacionamento está acabando, um casamento. Quando alguém se vê desesperançoso, não estou conseguindo arrumar emprego, estou desanimado dessa vida, você vai lá dar um gás nela. Fala: não, você vai conseguir sim, vamos lá, acordar amanhã cedo aí, vamos lá procurar, tem um lugar ali que eu sei. Quando você então descobre que tem umas crianças aí que estão com dificuldade, não tem sequer uma bolachinha para comer, você passa ali no mercado, compra ali umas bolachas, gasta 5, 10 reais, leva lá para elas. Você passa a ser bem visto pelos benfeitores que as acompanham. E ele não passa só a te admirar e a te respeitar, ele passa a querer te proteger. Interessante pensar nisso, né? Vocês sabiam dessa, não? Já tinham ouvido falar disso? Quanto mais simpatia você adquire dos encarnados e dos desencarnados, dos espíritos, mais protegido você vai estar, emocionalmente, espiritualmente. E outra também, né? Quando você está realizando a beneficência, aqueles que te perseguem ficam até meio acanhados em continuar te perseguindo. Quando eles chegam e te encontram em situação de beneficência, eles ficam assim: mas eu fiquei meio com vergonha agora, eu vim perseguir o Oceander aí, que é um cara chato pra dedéu, que faz um monte de coisa errada aí, tô encontrando ele aí, rapaz, levando comida pro pessoal aí, quebrou minhas pernas. É assim que acontece com os chamados malfeitores, que na verdade são irmãos nossos do caminho, que às vezes estão em desacordo conosco por conta de erros que nós cometemos contra eles. Então, para encerrar aqui o meu comentário, deixar a Estela falar, que hoje é o dia dela, inclusive, eu quero que ela fale bastante aqui. A beneficência tem que ser lembrada sempre nas palavras de Jesus, que diz assim: quando vestirdes a um destes pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Você quer agradar a Jesus? Reza menos e ajuda mais os irmãos dele.
Não adianta você ir em muito templo e fazer muita cerimônia, muito culto, muito isso, e você sabe que tem um monte de gente do teu lado aí precisando de coisas, talvez até simples de serem resolvidas. Um saquinho de arroz, como eu falei, um pacotinho de bolacha aí, meia dúzia de palavras bem colocadas. Você quer agradar a Jesus? Vai lá e auxilia os irmãos dele, que na verdade são seus irmãos também. Jesus que disse isso. Quando vestirdes a um destes pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Caridade, palavra sublime, que resume todas as virtudes. És tu que deves conduzir os povos à felicidade. Dizer, mas Deus é que vai dar felicidade para esse povo aí. Você sabe como é que Deus se manifesta? Através das pessoas. Seja alguém que Deus possa se manifestar. Seja um indivíduo que se coloca, como disse São Francisco de Assis, ou Francisco de Assis, como queiram, na primeira frase da oração famosa: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Deus é paz absoluta. E para poder a paz se manifestar aqui na terra, Deus utiliza a nós, quando nós nos dedicamos, quando nós nos propomos a fazer isso. Então, se você quiser ser um pedacinho de Deus, você pode. Hoje, daqui a pouquinho aí, você vai acabar aqui o Evangelho, vão aparecer incontáveis oportunidades para que você exercite a tua beneficência. Uma palavra, com uma compreensão, parar de ficar dando alfinetadinha nos outros, respostinha curta e grossa. A pessoa perguntou um negócio que para você é óbvio, para você é óbvio, para ela não sabe daquilo ainda. Se você não consegue responder uma pergunta com um pouquinho mais de doçura, você não está conseguindo ser beneficiador de ninguém, muito menos de você. Porque na hora que você responde rispidamente, você se indigna na hora, você dá a energia tua fica ruim. A pessoa pergunta assim, onde que está aquele negócio aqui? Você fala assim, não sei, se vira, procura aí. Você teve que vomitar ali palavras ácidas. Você exala algo que faz mal para você, primeiramente. A pessoa que recebe aquela resposta ríspida, ela sente um impacto também. Mas talvez o maior prejudicado vai ser você mesmo. E acontece o contrário. Quando você consegue pensar, assim, você sabe que eu não sei onde está, não? Mas dá uma olhadinha em tal lugar ali. Quer dizer, olha que resposta diferente. Você também não sabe. Você deu a mesma resposta dizendo que você não sabe. Mas você respondeu com mais amor, beneficiando. Se eu fosse você, eu procurava em tal lugar ali, Eu acho que deve estar ali naquele quarto ali. Pronto. Não mata ninguém fazer isso. Aliás, dá vida. Quando você é beneficiador, você ganha vida, você renova as suas forças. Vamos pensar nisso? Beneficência, caridade, não é só material. É a beneficência da compreensão, do carinho, do afeto, da palavra amiga, do estímulo, da vontade de fazer o outro crescer, de fazer o outro sair do buraco. E quando você está ali ajudando alguém a sair do buraco, lembre-se que você não está no buraco naquele momento. Você está fora dele. Porque se o indivíduo está lá dentro, você está dando a mão para ele, porque você está fora. Não tem como você ajudar alguém a sair do buraco se você também está no buraco, né? Ou então pelo menos você está menos na parte mais, na borda mais fora do buraco possível, né? Vamos pensar nisso? E a Estela agora vai trazer outras reflexões aqui que eu espero que alimentem o coração de vocês. Um abraço para todo mundo. Prometo que não vou me alongar. A Lívia me segurou lá por muito tempo e aí correu a hora, já são 8h25. Começamos com atrasinho também. Teve atraso do aparelho. Bom, gente, vale a pena a gente esclarecer, né? Algo que o Osiander falou aqui, que é uma dúvida de muitas pessoas que começam a frequentar o centro espírita e às vezes se envolvem em um trabalho assistencial voluntário e aí começam a sentir que as coisas começam a andar mal. Porque se sentem, como o Osiander falou, o Chico era muito perseguido, mas isso nunca foi problema, né? É uma perseguição de, poxa, então um cara bom daquele jeito era perseguido. Não fiquem com medo, não é assim que funciona. Quanto mais eu me ligo ao bem, então mais coisas ruins vão me atacar. Esse nome ataque, né? É até meio pesado.
Fiquem tranquilos, porque quando você faz algo bom, como o Sandro falou que cria uma barreira, um escudo, e cria às vezes um escudo até de deixar você na potência de invisível, tá? Fiquem tranquilos para fazer o bem, vocês não vão sofrer ataques, porque às vezes a pessoa vai lá no centro espírita e consegue passar manteiga no pão um dia e já vem falar para mim, Estela, minha vida virou de ponta cabeça. Quando eu comecei a frequentar o centro, fui lá trabalhar no pão e eu acho que eles foram atacar minha casa. Não é assim que funciona. A nossa casa só tem as portas e janelas abertas se nós deixarmos, não é verdade? A porta da matéria. E o que é a tranca da sua casa? A chave espiritual dessa casa? É boa conduta, é vida reta, é afeto, é oração, evangelho no lar. Não vem colocar a culpa que você foi fazer um trabalho voluntário e tudo virou de ponta cabeça, tá? É só esse esclarecimento que a gente queria dar. E aí, continuando no Evangelho, esse Evangelho abençoado, que vem, como o Sander disse, trazer um benefício para que nós não sentimos, que a gente não sinta mais essas coisas ruins de dar uma resposta ríspida pro outro, doeu na orelha do outro, mas vou dizer a verdade, dói muito mais no nosso estômago, que desculpa aí quem tem problema no estômago, mas perceba que você é uma pessoa irritada, você é uma pessoa intolerante, você não compreende o tamanho das pessoas ao seu redor. Às vezes você está no trabalho e fala, mas meu Deus, parece que eu trabalho só com tartaruga, o meu HD aqui ele funciona mais rápido. Então compreende que esses tartarugas, eles não conseguem chegar nessa velocidade máxima, toda essa capacidade incrível que você tem. E aí para de sofrer com isso. É isso que o Evangelho nos traz. E quando é colocada essa palavra beneficência, lá atrás no Evangelho, a gente descobre que todos nós, eu, o Oceano, você, o seu filho, aquela pessoa ruim que você conhece, que fala, meu Deus, essa pessoa não devia estar encarnada. Todos nós temos uma centelha de amor dentro de nós. E quando a gente fala de amor, automaticamente o nosso cérebro traz a imagem de uma luz. Porque filho de peixe, peixinho é. Deus não é uma luz. O Criador não é sabedoria universal, suprema, causa primária de todas as coisas. Enfim, a gente pensa assim, eu sou filho dele. Será que eu sou? Que a gente é só ruim? Então não, a gente tem essa luz dentro de nós. E quando a gente fala de beneficência, às vezes eu penso que... Vocês já pegaram uma lanterna e colocaram assim na mão? Se você for tirando um dedo, aparece mais uma luzinha, outro, até que você resolve tirar e a luz aparece. Todos nós temos isso dentro de nós, uma luz. E essa casca grossa que a gente tem, não digo a matéria, não. Eu digo os nossos pensamentos, as nossas atitudes ruins fazem com que a nossa luz não brilhe. Outro equívoco que existe, por exemplo, quando a gente adentra a doutrina espírita, você começar a passar uma pessoa frio e se dizer equilibrado, tem uma linha muito assim tênue, muito sensível, que a gente fala assim, vou para lá ou vou para cá. Quando a gente se torna espírita, você passa a ter entendimentos para lidar com a sua dor. Ontem eu e o Sander foi no velório do seu Ademar, pai da nossa querida Silmara, o sogro do Edilson, avô das meninas Giovana e Luana, pessoa muito querida, que todo mundo que encontrava lembrava sempre do bom humor dele. Que bacana, né? Você desencarnar e alguém lembrar de uma virtude tua. Enfim, aí a gente na condição de espírita chega perto daquele cadáver, daquele morto, daquele corpo ali sem a alma, e se eu colocar que eu sou equilibrado, eu olho para aquele corpo e falo assim, aí, é um corpo, daí, é um corpo, e não é um corpo, ali tem muita dor envolvida, ali é uma despedida, e na condição de entendimento que eu tenho, eu olho aquele corpo e falo, e o dia que for meu pai? E o dia que for meu sogro, que eu amo tanto, seu Ademir, meu pai, o Japa, seu Laércio, seu Mutsu. E quando for as pessoas que eu gosto, aquele tio, aquela pessoa assim, então que é um homem que eu vi ali, né, o seu Ademar, o senhor, e aí eu transfiro, e a beneficência faz isso conosco. Ele faz com que a gente sinta a dor, transfere, e se fosse comigo, e eu passo a tirar um pouquinho daquela couraça. Então, às vezes, eu vou na condição de um espírita que está entendendo tudo da lei da reencarnação, da vida eterna e de conduta, olha ali e fala assim,
já se foi, não precisa chorar mais não, aí é só um corpo. Eu não sinto o momento. Eu não sinto uma oportunidade de caridade. E naquele momento, o momento de um velório, da perda de um ente querido, quanto mais eu sinto a energia que está acontecendo naquele local, mais eu me dou. E quanto mais eu me dou, mais é como se fosse aquela lanterna que a gente vai tirando os dedos, mais a minha luz sai. E quanto mais a minha luz sai, mais ela dissipa as coisas ruins que estão em mim. Então é um processo que me beneficia. E a gente começa a entender que, então é assim, é assim. Imagina que tem como a gente fazer um monte de coisa boa, até mesmo com os nossos problemas. Conheço pessoas que tiveram um final de um relacionamento conjugal de anos e anos aí, e o que faz hoje? Alguns reclamam, falam mais mal do ex ou da ex o tempo todo, viraram clãs inimigos, que a gente como reencarnacionista sabe que ali na frente vai se cruzar novamente, vai ser necessário o perdão, o amor e o afeto, enfim. E existem pessoas que depois de um final de um relacionamento se tornam fortes, e quando ela vê alguém caindo nesse mesmo problema, que vai passar, ela fala assim, tudo bem, aconteceu comigo, vai dar tudo certo. E você é uma prova viva de que o recomeço está ali, ó. A nossa amiga Cris, que teve câncer no intestino, um dia foi no trabalho voluntário conosco, que ela vai todo sábado conosco, e ela teve câncer, e se aproximou dela uma assistida lá, e disse, olha, não sei porquê, mas eu quero conversar com você. Eu estou passando por problemas que eu sei que você nem vai me ajudar, mas... Ela falou, o que você está passando? E a moça falou assim, a senhora, né? Eu estou com câncer no intestino. A Cris falou assim, eu tive câncer. E a Cris é uma pessoa linda, jovem, que é muito difícil uma pessoa jovem ter tido esse problema. E ela tá ali, forte. Então, assim, ela não precisou falar nada. Só dela falar, eu tive passado. A pessoa olhou para ela, o olho brilhou de esperança. Mas onde ela precisou estar? Ela precisou ter saído do sofá dela e ir a campo. E onde é ir a campo? Ir na periferia? Ir ali na avenida? Tratar com os moradores? Não. Ir a campo é você acordar realmente de manhã ou dormir à noite e falar o que o Oceander falou que o nosso amado Francisco de Assis trouxe para nós. Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. E aí continuar, se você quiser cantar, quem sabe, né? Que o Fagner transformou essa oração em uma música que contagia a gente. E aí a gente passa a ser um mecanismo divino. Que toda vez, então, o Oceander falou muito de anjo de guarda, benfeitor. Vamos pensar nisso. Eu, Estela, quero ajudar o Oceander. E eu encontrei na minha mente uma frase, um olhar, um carinho que vai ajudar ele. O que acontece? O anjo de guarda dele que está aqui, às vezes, acompanhando o problema que ele está vivendo, vem e me inspira. Para ele me inspirar, como diz no livro Missionários da Luz, quem acompanha as obras de André Luiz maravilhosas, no momento que o benfeitor Alexandre precisou usar uma menina, ele colocou a mão na destra dela e da boca dela saiu palavras para ajudar naquela conversa do momento. Então eu sou tocada às vezes por um benfeitor para poder falar uma palavra boa para ele, ou para poder dar um abraço. Quantas vezes você esteve do lado de pessoas que você conhece e sentiu fortemente o desejo de abraçar aquela pessoa, e aí sabe o que você faz? Pega mal, né? Pega mal, não vou abraçar não. Você sentiu o desejo de elogiar aquela pessoa, aí você disse, vou ser mal interpretado, não vou elogiar não. Ou elogiar estraga, né? Não faz isso, porque de repente foi o benfeitor que injetou em você o desejo de você soltar um pouquinho dessa luz, e aí você recua e fala, não faça isso. Quando for ter alguma atitude boa, que isso envolve oração, abraço, carinho, elogio, palavra de afeto, esperança e fé, quando você for soltar isso de dentro do seu ser, deixa sair, como eu coloquei no Face esses dias, solta o verbo, elogia. O problema é que a gente, para fazer a crítica, a gente não pensa duas vezes. Aponta o dedo. Por que isso daí tá aí? Por que tá errado? Por que o outro fez isso? Como pode fazer assim? Como pode fazer assim? Como pode? É um horror, né? Como pode? Uai! Como pode a minha filha de 1 ano cair? Ela não tem coordenação motora. Ela cai.
E por que a gente não entende? Como pode fulano fazer isso? Ele não sabe fazer melhor, não é? Então a gente evita os como pode da vida, que tem aquela interrogação que uma pessoa começa a passar, o rosto dela vira um ponto de interrogação porque ela não compreende o mundo. Como pode as pessoas serem assim? Como pode esse trânsito? Como pode esse clima doido agora? Virou, eu já tinha guardado as cobertas e toma essa coberta. E aí eu fico uma semana no como pode. Gente, uma semana perdida, sabe com o quê? Tampando a minha luz. Então, que possamos deixar sair de nós menos injúrias, menos incompreensões, intolerâncias, e que possamos fazer brilhar nossa luz menos. Que eu falei menos? Não falei menos não, é porque eu tô rouca. Às vezes pode ser que eu fale menos, aí vocês me compreendem, mas eu não falei menos não. E aí vocês imaginam que quando a gente tem menos essas coisas ruins, a nossa luz brilha e a gente passa a caminhar mais leve. Muito mais leve, porque a gente vai tirando essa couraça. E eu faço tudo isso que eu tô falando? Não. A minha luz às vezes é escondida. Muitas vezes. E aí chega no final do dia, eu me arrependi. Eu falei, poxa, surgiu uma oportunidade de eu ser melhor. E a besta aqui foi a mesma Estela de sempre. Mas aí, como eu sei que Deus me dá uma nova oportunidade sempre, encarnado ou até mesmo desencarnado, eu falo, quando surgir novamente essa oportunidade eu vou fazer. Ou dá tempo de ligar para a pessoa no dia e desfazer o que eu fiz no dia passado. Então vamos lá, gente, deixa essa luz brilhar pro próprio bem. Próprio bem. Não é pelo outro, não. Vamos pensar que fazer caridade, ser beneficente, não é pelo outro. O outro também, mas é muito mais por você. E quando for fazer pro outro alguma coisa, tenta não humilhar. Tenta não tirar a dignidade dessa pessoa. Se você vai dar suas roupas usadas para alguém, você está fazendo um favor para você, de tirar essa energia pesada de acúmulo e apego da sua casa. Então, quando for entregar, auxilie, passa, deixa ali e não fica olhando para a cara da pessoa e fala, olha o que eu estou te dando, né? Agradece aí. Vai retribuir, né? Tá? Não esqueça que eu estou te dando 10 roupas usadas. A gente tem que pensar bem, deixar nossa luz brilhar. Deixa ali, né? Deixa eu contar uma historinha. O Luciano vai contar uma história. Antes de finalizar aqui, vou pedir licença para Estela para contar 30 segundos uma historinha aqui, aproveitando o gancho aqui. Aqui no Evangelho diz assim, compreendei quantos são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria onde momentos antes só havia desespero. Uma historinha rapidinha do Chico Xavier, mais uma. Hoje nós estamos aqui, o Chico aqui está impregnado em nós aqui, né? Chegou um indivíduo muito rico para visitar o Chico lá em Uberaba, dizendo a seguinte história, Chico, eu vim aqui para te fazer um pedido, para você me dar um conselho, o que eu devo fazer? Olha, eu sou um empresário muito bem sucedido de São Paulo, eu tenho muitas empresas, eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho filhos lindos, saudáveis, super bem educados, não me dão um pingo de trabalho. Eu tenho uma família totalmente estruturada, eu tenho pais ótimos, tive uma educação primorosa, eu tenho uma saúde de ferro, nunca fiquei doente, Chico. Já viajei o mundo inteiro, conheço cada canto desse mundo. Compro o que eu quero, na hora que eu quero, dinheiro não é problema. Enfim, Chico, eu tenho uma vida perfeita. E eu queria te perguntar o seguinte, por que eu não consigo sentir felicidade? Eu não me sinto feliz. Diante de tudo isso que eu tenho, eu sinto um vazio, sabe? Eu queria que você me dissesse alguma coisa aí que pode acalentar meu coração. Mesmo diante de toda a perfeição que é a minha vida, todas as facilidades que eu tenho, não me sinto feliz. O Chico olhou bem para ele e disse o seguinte, meu irmão, você sabe por que você não se sente feliz? Porque você não está fazendo as pessoas que estão ao seu redor felizes. Na hora o homem retrucou, não, você está enganado, peraí, eu faço todo mundo feliz sim. Trato muito bem meus empregados, eu tenho mais de 1000 empregados nas minhas empresas, a minha família então não falta nada para eles. Estou sempre presenteando meus filhos, minha esposa, trato todo mundo muito bem. O Chico falou assim, não meu filho, não é esse pessoal aí não. Esse pessoal aí é meio que uma obrigação você tratar bem, porque eles são os seus imediatos, são as pessoas que estão ao seu redor. Está faltando você fazer felizes aqueles que não se sentem felizes. Procurar beneficência, como está aqui hoje o nosso estudo aqui.
E o homem ficou um pouco transtornado com isso. Falou: como assim? O senhor fala que eu não sou caridoso e tal, e não é bem assim? O senhor não me conhece direito? Pegou, virou as costas e foi embora, bravo. Nem se despediu do Chico. Foi embora, voltou para São Paulo. Passou mais ou menos uns 6 meses, o homem voltou lá de novo. Dessa vez já não tão bravo. E esperou na fila, aquela fila enorme de pessoas que o Chico atendia todos os dias. Esperou até chegar a vez dele. E aí, na hora que ele foi conversar com o Chico, ele começou dizendo o seguinte: olha, eu vim aqui para dizer para o senhor que eu confesso que naquele dia que eu tive aqui a última vez, fui embora aborrecido com o senhor. Até fui te xingando daqui, tá em São Paulo, de Uberaba, São Paulo. Falando que você não sabia de nada, que esse homem pensa que me conhece, quem que é ele para falar assim comigo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu comecei a ver que o senhor tinha razão. Passou um mês mais ou menos refletindo nas suas palavras e eu descobri que realmente eu não estava fazendo nenhuma beneficência àqueles que sofrem. E daquele momento então eu comecei a... me deu um start assim, um estalo de eu procurar alguma entidade para auxiliar e descobri que tinha um centro lá perto de onde eu moro. Estava passando por muita dificuldade financeira, o pessoal estava ali praticamente ali vendendo almoço para comprar janta e estava com muita dificuldade. E aí eu comecei a me dedicar a auxiliar aquela casa espírita. E aí com o dinheiro que eu tenho eu comecei a ampliar ali, reformei e ajudei, comecei a ajudar. Criei um núcleo lá para auxiliar crianças carentes. Naquele bairro ali perto de onde eu moro tem um bairro muito pobre ali. E eu percebi que aquelas crianças ficavam na rua e não tinham lazer, não tinham estudo, não tinham alimento. E eu criei um núcleo de auxílio às crianças. E isso já está fazendo aí mais ou menos uns 3 meses que eu venho fazendo essa atividade e me dedicando a fazer isso. E eu vim aqui hoje, Chico, te contar isso e te agradecer, porque realmente é isso que faltava na minha vida. Hoje eu encontrei a felicidade. Quando eu chego lá, aquela molecada me vê, eles pulam tudo em cima de mim, faz uma montanha de criança em cima de mim. Isso sim é felicidade. E aí eu lembrei dessa frase aqui do Evangelho que vem afirmar que você não faz ideia da satisfação que é você levar alegria num lugar onde só tinha tristeza, você levar alimento onde só tinha fome, levar compreensão, levar afeto onde só tinha incompreensão, desalento, desesperança, falta de fé. Vamos pensar nisso? Se você estiver pensando em uma hora dessa, mas eu não sou um empresário, eu não tenho dinheiro, eu não posso fazer isso. Não, isso aí é só um exemplo. Usa o que você tem, usa as ferramentas que você tem. Se você não tem dinheiro, use a sua consciência, use a sua sabedoria, o teu conhecimento. Leve auxílio, leve beneficência com as ferramentas que você tem em abundância. Todo mundo tem uma inteligência, uma habilidade na fala, ou até dinheiro. Você tem bastante dinheiro, use o teu dinheiro, que na verdade ele apenas está sendo fornecido a você como empréstimo, para que você utilize ele para buscar harmonizar o local em que você se encontra. Diz o Chico também o seguinte: tudo que está sobrando aí na sua casa está fazendo falta na vida de alguém. Vão lembrar disso? Desculpem eu ter me alongado um pouco. Vamos então para a nossa prece de encerramento, para daqui a pouquinho darmos um abraço em cada um de vocês. Vamos lá? Quero convidar então a cada um de vocês para nós fecharmos um pouquinho os nossos olhos. Se você pegou seu copinho com água aí, eu não deixo de pegar o meu está quase acabando aqui, ó. Deixei esse restinho para o final aqui. A espiritualidade amiga vem sempre providenciar algumas substâncias que eles colocam nessa água aí, que é para trazer para nós equilíbrio, serenidade, harmonia física. Se você então pegou seu copinho, deixa ele no cantinho aí, que nós vamos agora rogar a espiritualidade para que transforme essa água em uma água abençoada, uma água que nos trará benefícios e reequilíbrios. Vamos lá então para a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, queremos te agradecer, Mestre, pela oportunidade de hoje de estarmos aqui mais uma semana. Queremos te agradecer pelo 100º culto do Evangelho no Lar. Com muita alegria hoje estamos encerrando essa reflexão tão valiosa nesta manhã tão agradável,
trazendo para os nossos corações o entendimento da fraternidade, da caridade, da beneficência que todos nós podemos realizar, até com o nosso pensamento, Mestre. Se um dia estivermos diante de um leito de hospital, imobilizados ou em estado comatoso, nós poderemos assim ainda, com o nosso pensamento, emitirmos fluidos que chegarão aos corações aos quais nós somos gratos. Poderemos, Mestre, mesmo diante de uma completa imobilização física, poderemos utilizar o nosso espírito para providenciar reequilíbrios a quem nós sabemos que estão em desequilíbrio. Que nós possamos, Mestre, compreender a validade e a valiosidade que tem em sermos caridosos, em exercitarmos a beneficência que estudamos hoje aqui um pouquinho. E vamos descobrir a verdadeira felicidade, a felicidade de servir mais do que ser servido, de amparar aqueles que precisam de um pão, de uma palavra amiga, de um braço estendido, de um silêncio, em um momento às vezes que nós poderíamos falar algo que trouxesse desequilíbrio, trouxesse desarmonia, tristeza. Quero abençoar, Mestre, a vida da Estela, que hoje aniversaria, fazendo 39 anos. Quero agradecer muito o Senhor ter permitido que eu estivesse ao lado dessa pessoa tão querida por todos. Mãe da Lara, mãe da Lívia, filha do seu Laércio, da Dona Isabel, irmã do Ricardo e amiga de todos que chegam até ela. Quero te pedir, Mestre, aqui, em conjunto com os nossos amigos, que abençoe a vida dela grandemente, que ela possa ter sempre saúde, felicidade, que ela seja amparada pelos nossos amigos espirituais, como nós sabemos que ela é, que ela possa cada dia mais desenvolver as suas faculdades morais, para que ela ascenda espiritualmente, não para ser melhor que ninguém, mas que ela possa ser feliz e ajudar todos que estão ao redor dela a serem felizes também, assim como ela me auxilia muito. E eu talvez seja o maior devedor dela. Quero abençoar muito a cada pessoa que nos assiste, que nos acompanha, que nos estimula, a cada um que nos dá a sua amizade, o seu afeto, a sua fraternidade. E quero dizer para vocês, muito obrigado. Que a vida de vocês seja iluminada, que vocês tenham saúde, harmonia, felicidade, discernimento, compreensão. Que vocês encontrem diante das dificuldades da vida, que todos nós possamos, Mestre, ao nos depararmos com as dificuldades do caminho, que nós enxerguemos oportunidades de crescimento, de fortalecimento da nossa caminhada. Se tiver tudo muito fácil, Mestre, nós sabemos que nós vamos nos tornar pessoas frágeis. Então que nós aproveitemos as dificuldades para que nós nos fortaleçamos. E eu desejo que cada pessoa que nos acompanha, seja aqui ao vivo, seja aqueles que vão nos assistir depois, que eles possam nesse momento se sentirem revigorados, que tenha a sua fé aumentada, a sua esperança, a sua alegria de viver. E aos nossos entes queridos, a nossa saudade, o nosso carinho, o nosso abraço e a certeza de que logo vamos nos encontrar. Na tua bênção, Senhor Jesus, e aos nossos amigos, os nossos benfeitores espirituais, muito obrigado pela presença sempre marcante, carinhosa, afetuosa, intuitiva, estimulante. Queremos permanecer dentro da tua linha de amor, Mestre, do teu coração afetuoso, da tua presença amiga e que nos traz sempre para frente, que nos estimula a caminharmos sempre adiante, cada dia mais próximos de Deus, nosso Pai, nosso Criador. Na tua bênção, Mestre Jesus, abençoe nós todos, hoje e sempre, e que assim seja. Que beleza estar aqui com vocês. Eu só posso agradecer muito a presença e a companhia de cada um de vocês, desejando muito que semana que vem possamos estar juntos novamente.